Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal Que Haja Luz. Hoje nós vamos estar fazendo o nosso segundo vídeo sobre Daniel. Vamos estar esclarecendo sobre a deportação, sobre aquele período que reis se passaram ali em Daniel. Não vamos falar sobre a escatologia, né, aquelas profecias de Daniel, pois é um assunto muito extenso e nós não conseguimos falar nisso em pouco tempo. Muitas pessoas sabem que ainda hoje nós estamos nos dias de Daniel. Antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, dar ali o seu like, deixar ali o seu comentário e nos ajudar ali, deixando também a sua sugestão de vídeo, amém? Daniel, como nós já falamos no vídeo primeiro, ele foi levado para a Babilônia ainda muito novo, muito cedo. Daniel ele foi levado na primeira deportação, ou na primeira leva, né, que a Babilônia levou o povo de Deus ali. Daniel foi com Nabucodonosor. Quando esse veio, ainda nomeado pelo seu pai, Nabopolassar, ele era príncipe da Babilônia ainda, ele estava guerreando contra o Egito, ele vence o Egito. Quando ele vai subir para conquistar Judá, na intenção de conquistar e tornar aquele povo ali seus súditos, ele recebe uma notícia de que o pai dele falece. Ele volta então para a Babilônia no ano de 605, mais ou menos, antes de Cristo, e ele é nomeado ali na Babilônia como o imperador, ou o rei, ou o maioral da Babilônia. No mesmo ano, quando ele volta para a Babilônia, ele leva Daniel e leva os utensílios do templo. Ele já levou Daniel para a Babilônia. E no mesmo ano, ele volta ali outra vez no povo de Deus e leva ali Ezequiel, leva ali muita gente ali para a Babilônia. Tem pessoas que falam de 3 deportações, pessoas que falam de 4 deportações. Depois que Nabucodonosor vem e leva Ezequiel e leva bastante gente, Nabucodonosor em pessoa não volta mais. Ele manda ali um general dele voltar em Jerusalém, mais uma vez, porque o povo se rebelou contra a Babilônia, né? Mesmo Jeremias, que estava entre o povo que foi deixado por Nabucodonosor em Judá, Jeremias falava assim: olha, não se revoltem contra a Babilônia, não desçam para o Egito. Se vocês forem ler, vocês vão encontrar isso aí lá. Jeremias, ele fica com o povo aqui, né, em Jerusalém destruída, o povo sofrendo ali, mas ele fica incentivando: olha, Deus está fazendo isso conosco, vamos nos voltar para o Senhor, não vamos confiar no Egito, vamos nos sujeitar, porque é o próprio Deus que está fazendo isso. E o povo se rebelou mais uma vez contra Nabucodonosor, e ele manda então o grande general dele, um dos seus generais, porque ele já estava consolidado como grande imperador, ele já não precisava mais vir. O pai dele, Nabopolassar, já tinha morrido, o pai de Nabucodonosor, e ele já estava ali reinando sobre toda a Babilônia e os impérios em volta ali. O que acontece é que quando esse general vem, ele destrói o templo do Senhor, ele toca fogo em todas as casas e ele liberta Jeremias, que no ato estava preso, e fala assim: olha, se você quiser ir comigo para a Babilônia, você vai, se você quiser ficar aqui, você fica. Jeremias é um outro vídeo, um outro assunto, nós vamos falar depois. Daniel estava lá na Babilônia. Depois desse ato que o general veio e destrói as casas, destrói o templo e toca fogo em tudo ali, houve uma outra deportação ainda, mas um povo ainda foi levado para a Babilônia. Mas nós vamos nos atentar sobre Nabucodonosor, que morreu, né? Nabucodonosor, ele morre e ele foi sucedido pelo seu filho Evil-Merodach. Ele foi sucedido por Evil-Merodach, que era filho de Nabucodonosor. Esse libertou Joaquim, que Nabucodonosor tinha levado cativo para a Babilônia. Ele liberta Joaquim, então, do seu cativeiro e fala: você vai ficar aqui, você vai se alimentar comigo e vai ficar tudo bem com você. Só que Evil-Merodach, ele foi assassinado por um general dele chamado Neriglissar. E esse também morre. O Neriglissar morreu e ele foi pai de Labash-Marduk, que foi assassinado também. Então, lá na Babilônia estava acontecendo tudo isso aí. No livro de Daniel não fala o nome de todos esses reis, porque foi coisas muito rápidas que aconteceu. Quando esse Labash-Marduk ele morre e é assassinado também, Nabonido, que se casa com uma filha de Nabucodonosor, ele assume ali o reinado, o império da Babilônia, ele assume esse império ali e ele se retira da Babilônia. E aí nós vamos encontrar lá em Daniel capítulo 5, no versículo 1, que o filho desse Nabonido, que o nome é Belshar-Usu ou Belsazar, ele está ali com Daniel, ele está ali na corte, e o grande império dos medos e dos persas já estava às portas ali para invadir, já estava às portas ali para conquistar. Nabonido não tinha morrido, mas o filho dele, Belsazar, ou Belshar-Usu, dependendo de qual versão você vai ler, de qual fonte você vai buscar, você vai encontrar esses nomes aí. Ele chama, né, depois daquela escrita na parede que nós comentamos, ele manda chamar Daniel, ninguém consegue desvendar, ninguém consegue ali decifrar o que está escrito. Ele chama Daniel, faz aquela indagação e diz o seguinte para Daniel: olha, se você me dá
a tradução do que está escrito aí, eu vou te tornar o terceiro aqui na Babilônia. Por que ele disse o terceiro? Porque ele não era o primeiro. O pai dele, Nabonido, era o primeiro. Embora não estivesse ali, o pai dele, que era o imperador, ou era o rei, ou era o grande governante da época. E ele falou, olha, o meu pai é o primeiro, eu sou o segundo e eu torno você o terceiro aqui agora. Daniel rejeita tudo aquilo ali e a palavra de Deus se cumpre naquela mesma noite. Belsazar, ele morre ali, e quando Belsazar morre, o que acontece? Todo mundo olhou para Daniel. Olha, Belsazar, ele era o governante aqui, o pai dele não está aqui, e como ele tinha falado de Daniel seria o terceiro, agora nós olhamos para quem como o nosso grande líder? E aí eles buscam orientação em Daniel. E acredita-se que Daniel, ele sugeriu ao povo, vamos nos entregar, vamos abrir o portão. Naquela mesma noite, quando Belsazar morre, os portões se abrem e sem atirar nenhuma flecha, Ciro vai e conquista aquela região ali da Babilônia. Nos rolos de Ciro, Ciro mesmo escreve dizendo que era como se as pessoas tivessem passado da morte para a vida. Eles se alegraram em receber Ciro ali como seu novo imperador. E como falei no vídeo primeiro, eu acredito que Daniel chega para Ciro, depois daqueles acontecimentos ali, e fala, Ciro, você tem que libertar esse povo aqui, que é o povo judeu. E Ciro, talvez atônito, talvez sem entender o que estava acontecendo, falou assim, por que eu vou libertar? Isso nós estamos imaginando. E Daniel mostra para ele as profecias de Isaías, profecias de 150, 160 anos atrás, dizendo, olha, Deus já tinha falado que isso aqui ia acontecer e você precisa libertar esse povo aqui. Então foi isso que aconteceu. Vários e vários reis se passaram ali. Por que que quando Daniel fala com Belsazar, ele cita Nabucodonosor como sendo o pai? É porque a mãe de Belsazar era filho de Nabucodonosor e nós temos ali Daniel citando alguém importante, Daniel citando alguém de peso. Olha, Nabucodonosor, o seu pai, Nabucodonosor, o grande imperador, o ser mais importante dessa linhagem de reis que nós temos de Nabucodonosor até você. E é por isso que muitas das vezes nós não entendemos os tempos e as falas ali de Daniel, porque ele fala de muito tempo. Daniel passou 70 anos lá na Babilônia e ele fala de um pouco antes do cativeiro e fala de muito depois do cativeiro. Nós precisamos ler Daniel com bastante atenção e entendermos também a história que se passa na humanidade naquele período ali de Daniel. Amém? Que Deus abençoe. Me desculpe o tamanho do vídeo, é porque não tem como falar de Daniel em rápidas palavras. Deixa a sua sugestão, deixa o seu comentário aí. Se eu me esqueci de alguma coisa, me perdoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus de Nazaré.